Começou mais um vídeo aqui do canal aí. Certo com trigo? Espero. E no vídeo de hoje, cara, hoje eu não tô trazendo nenhum react, cara. Hoje o vídeo vai ser diferente, né, cara? Nós vamos falar de filmes aqui no canal. Acabamos de falar de filmes. Por quê? Um amigo meu, cara, compartilhou comigo no WhatsApp uma imagem de um filme chamado Don't You Rescue. Um filme que a história acontece na Segunda Grande Guerra, onde os Estados Unidos são retratados como vilões. Estados Unidos sendo vilões da Segunda Grande Guerra. Não são os japoneses, não são os alemães, não são os italianos, são justamente os Estados Unidos vilões da Segunda Grande Guerra. E nós vamos estar comentando acerca desse filme. E antes de nós estarmos entrando no assunto, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando no crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá uma força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo, porque eu tô com um pouco de pressa, vamos estar indo diretamente ao assunto, né, cara? Recentemente a China lançou um filme de guerra, né, Don't You Rescue, que retratam os Estados Unidos de forma negativa durante a Segunda Guerra Mundial, contrastando com as ações americanas com a resistência chinesa, fortalecendo uma narrativa de oposição aos Estados Unidos. O lançamento do filme ocorreu em um momento de crescentes tensões comerciais entre China e Estados Unidos, que já haviam levado à discussão sobre a restrição de filmes de Hollywood na China como forma de retaliação. Cara, assim, quando eu vi esse filme, cara, quando vi esse negócio, esse meu amigo até perguntou, cara, o que eu achava acerca disso tudo. Eu não vou entrar na questão comercial, cara, das produções hollywoodianas, de filmes americanos, em terras chinesas. Eu não vou entrar nesse assunto. O que eu vou falar, cara, é o seguinte, cara. O chinês, nós sabemos que existe assim uma rivalidade hoje em dia entre os Estados Unidos e China, que é uma rivalidade tanto comercial, porque a China ela está querendo ou não, ela está crescendo no mercado internacional, ela está crescendo como uma potência econômica, né? E também uma potência econômica e militar e também tecnológica, ou seja, a China tem crescido nos últimos anos, não é, cara? E também tem aquela questão ideológica, não é, cara? Porque nós sabemos que a China, embora tenha crescido as suas exportações economicamente falando, ela continua sendo um país comunista que explora e escraviza o seu próprio povo, não é, cara? E assim, cara, e nós sabemos, cara, que se é comunismo vai ter briga entre americanos e chineses. Cara, e qual é a minha opinião acerca disso tudo? Mano, eu acho isso uma grande sacanagem. Opinião minha. Tá entendendo? Eu não tô aí se você gosta ou não dos Estados Unidos, se você gosta ou não dos chineses. Eu vou dizer a minha opinião acerca dos chineses retratarem os norte-americanos como vilões. Por quê? Qual é a minha opinião? Que isso é uma grande sacanagem por parte dos chineses. Por quê? Vamos recapitular aqui o que foi a Segunda Grande Guerra, né, cara? A Segunda Grande Guerra, cara, ela foi antagonizada por dois lados. De um lado você tinha lá os aliados e do outro lado o eixo. O eixo que era formado pela aliança entre a Alemanha nazis de Hitler, a Itália fascista de Mussolini e o Japão imperial. E uma coisa é que ambos esses países estavam numa campanha de expansionismo. Tá entendendo? Enquanto que a Alemanha, por exemplo, já tinha na Segunda Guerra conquistado a França, entendeu? Querendo a Polônia, tentando invadir a Rússia e tudo mais. No Pacífico, o Japão ele estava numa campanha de expansão territorial. Tanto é que a posição dos Estados Unidos na guerra, no início da guerra, era tipo assim, eu vou mandar armas para lá, mas eu não vou me envolver. Até o momento em que o Japão lançou um bombardeio da base militar de Pearl Harbor, do Havaí, entendeu? Ou seja, quando os japoneses atacaram a base militar de Pearl Harbor,
os Estados Unidos entrou no modo Kratos e acabou entrando na guerra. Tá entendendo? Pensa no Kratos do God of War querendo vingança contra os Zeus e no caminho matou todos os deuses do Olimpo. Quem jogou God of War vai saber o que eu tô falando, né, cara? Então, exatamente assim os Estados Unidos da Segunda Grande Guerra. Embora os Estados Unidos tivessem vencido, entrado na guerra lá, junto, porque eu falei que no eixo você tinha a Alemanha, a Itália e o Japão. Os aliados eram os Estados Unidos, a Inglaterra, a Rússia, tá entendendo? E o Brasil que entrou depois do segundo tempo, tá entendendo? Ou seja, cara, você tinha os aliados, e embora os Estados Unidos tenham entrado na Segunda Guerra e massacrado, com o fim de ir lutando contra os nazis, era o Japão que os Estados Unidos realmente queriam vingança por Pearl Harbor, tá entendendo? E o que aconteceu? Quando aos Estados Unidos eles vencerem o Japão em 1945, todo mundo, quem estudou história sabe, tá? Quem estudou história sabe, que a Segunda Grande Guerra terminou com Hiroshima e Nagasaki sendo destruída por 2 bombas americanas. Tá entendendo? Isso deu fim à Segunda Grande Guerra. E assim, aos Estados Unidos bombardearem o Japão, eles livraram a bunda dos chineses. Tá entendendo? Eles salvaram o pescoço dos chineses. Os chineses eles deveriam ter uma dívida histórica com os Estados Unidos. Por quê? Porque o Japão, cara, estava maltratando a China praticamente. No próprio filme, parece que fala, cara, que pescadores chineses estavam sendo oprimidos pela marinha japonesa. Tá entendendo? Mas parece que no filme eles querem colocar os americanos lá como intolerantes, atirando em todo mundo. Tipo como a esquerda fala da polícia militar, que vai subir o morro, atirando todo mundo, matando todo mundo que é pobre e negro, tá entendendo? Sabe essa narrativa esquerdista aqui na esquerda? É quase a narrativa desse filme. Os Estados Unidos entrou na guerra, tava lá o Japão massacrando os chineses e entrou os americanos matando todo mundo. E tipo assim, cara, isso acontece, cara, e eu vejo o seguinte, cara, eu vejo isso como caso de mau caratismo, cara. Vamos lembrar, cara, que nessa época a China ainda não era um país comunista. Não, porque embora o Império Chinês já tivesse acabado há alguns anos, né? A China antigamente era um império, até 1911 a China era um império milenar, mas acabou caindo, em 1928, sendo estabelecida uma república, entrando em uma guerra civil em 1925 até 1949, aonde em 1949, com a Revolução lá, da China, aí que a China entrou, se tornou um país comunista liderado por Mao Tse-tung. Ou seja, a China não era comunista. Vou ter que parar de imitar o Bolsonaro falando comunista. A China não era um país comunista em 1945, quando os americanos venceram a Segunda Grande Guerra, derrotando o Japão. Eles ou seja, não era. Então assim, cara, eu acho que a China tinha que ser um pouco mais grato. Mas eles são inimigos ideológicos. Não interessa, cara. Se alguém faz algo de bom pra você, independente se você gosta de uma pessoa, eu acho que você tem que demonstrar um mínimo de gratidão. Tá entendendo, cara? E é claro que essa está nessa briga, nessa questão de narrativa ideológica e tudo mais, porque nós sabemos que a esquerda adora muito mudar alguns fatos que aconteceram na história para alimentar as suas narrativas políticas, né? É igual o caso aqui no Brasil, por exemplo, cara, na Guerra do Paraguai. Você tá entendendo? Por que aconteceu a Guerra do Paraguai lá no século XIX? Por que aconteceu a Guerra do Paraguai, a guerra entre o Brasil e o Paraguai? Simples. Porque o Solano Lopes, que era um ditador do Paraguai, invadiu a província do Mato Grosso, matou o governador do Mato Grosso, na época do Império, e o que acontece? O Brasil, Dom Pedro II, decidiu o seguinte, invadiu nossas terras, vamos retalhar. E como resultado final, entendeu? Não vou entrar nesse assunto, e como resultado final, o Brasil massacrou o Paraguai. Massacrou o Paraguai na Guerra do Paraguai. Claro, que isso quase exterminou 75% da
população paraguaia, mas vamos lembrar que isso não teria acontecido se Solano Lopes tivesse ficado em sua casa, quieto, comendo, assistindo um filme, comendo pipoca e namorando a esposa. Se ele tivesse ficado quieto, a Guerra do Paraguai não teria acontecido. Mas como o cara tinha proposta expansionistas e achou uma boa ideia tretar com o Brasil, deu ruim pra ele, né? Uma coisa que você tem que aprender com o Brasil em guerras, tá entendendo? O Brasil pode ser chamado de tudo, mas sempre que o brasileiro entra em guerra, cara, o Brasil desce o pau, tá entendendo? Só na Segunda Grande Guerra, pra você ter uma ideia, cara, os americanos não conseguiram conquistar o Monte Castelo. Os brasileiros sim. Entrou o brasileiro, Monte Castelo foi conquistado. Tá entendendo? Nós é bravo, meu filho. Tá pensando o quê? Três brasileiros só, cara. Três brasileiros eram um cansaço e uma tropa de mais de 100 nazistas, cara. No final eles morreram? Morreram, mas tiveram reconhecimento dos inimigos. Tiveram reconhecimento. Ó, aqui, e fizeram uma lápide, ó, aqui 3 bravos brasileiros, cara. Você pode falar de tudo dos brasileiros. Mas quando a gente entra numa guerra, a gente arrebenta. Tá entendendo? E o que acontece? Por mais que historicamente seja provado que a Guerra do Paraguai aconteceu porque Solano Lopes invadiu Mato Grosso, tá entendendo? Matou o governador lá, ou seja, foi uma retaliação, ainda vai ter professor esquerdista dizendo que a Guerra do Paraguai aconteceu porque o Dom Pedro II não gostou de uma caricatura que fizeram dele como macaco. Tem professor esquerdista que ensina isso na faculdade. É tipo igual hoje, né? O Hamas vai lá, invade Israel. Numa festa, mata todo mundo, entendeu? Mas os genocidas são Israel, não é o Hamas. É Israel porque o Hamas não é terrorista, é um grupo político, né? Ou então o caso lá da guerra da Ucrânia. Foram os russos que invadiram a Ucrânia. Mas o Zelensky que é o vilão. Essa é a narrativa dos esquerdistas. Agora tá aí. Tá entendendo? Os chineses fazendo um filme da Segunda Grande Guerra, tá entendendo? Retratando os americanos como vilões. Sendo que se os Estados Unidos não tivessem vencido o Japão na Segunda Grande Guerra, os chineses estavam perdidos da mão do Império Japonês. Mas essa é a narrativa, né, cara? A esquerda é sempre... Entendeu? Cara, eu não vou comentar muito acerca disso tudo, né, cara? Ó, isso aí é uma treta lá entre os Estados Unidos e os chineses, eles que se virem lá. Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Eu só tô dando aqui a minha humilde opinião, até porque não tinha nada melhor pra falar hoje, cara. Eu tô muitos dias sem postar vídeo, então postei mais pra fazer mesmo. Mas comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado que você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja abençoando vocês grandemente nesse dia de hoje. Até, tchau. E boa sorte no Apocalipse. Porque eu fui. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí.